Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estamos em Sua presença. Nosso Deus, abençoa cada um dos Teus filhos, faça-se presente. Grande conquistador, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor homem de guerra. Nesse dia, Senhor, dei força a cada um dos Teus filhos que segue a mensagem do último tempo, para tudo que está vindo contra a pequena noivinha. Ela sabe que o Senhor lhe espera nos ares, para um encontro, para a festa das bodas do Cordeiro. Senhor Deus, ajuda e nos abençoa, através de Sua palavra nessa tarde. Abençoa nossos irmãos, através da internet, pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, e eu te peço a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos ter vários hinos depois, na hora do lava-pés, e vocês trouxeram seus hinos, né? Então se prepara para, na hora do lava-pés, nós temos os hinos. Vamos falar nesta tarde aqui sobre o desejo dos mensageiros, né? Já tocamos um pouquinho nesse assunto essa semana, mas gostaríamos de tocar mais um pouco. Jesus estava contando as verdades do reino dos céus e explicando por meio de comparações, por meio de parábolas. Nós sabemos que ele falou, contou a parábola do semeador, da semente, do joio, do trigo, da rede, da pérola de grande valor, do tesouro escondido. E Jesus sempre usou essa linguagem simples para ver se o povo podia entender o reino de Deus, né? A forma simples é a maneira que os filhos de Deus entendem a Deus vivendo nessa dimensão. E há uma coisa que ele disse que muitos profetas e justos desejaram ver o que os discípulos estavam vendo, desejaram ouvir o que eles estavam ouvindo, mas eles não viram, e eles também não ouviram. E ele faz menção do profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, novamente, nesse assunto aqui, nós voltando um pouquinho atrás, ele faz menção do profeta Isaías. Ele fala de um povo de dura cerviz, né, que ouve e com os ouvidos, no verso 13, e eles, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve nem compreende. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Em outras palavras, ele estava dizendo, para que eles não venham a entender o que eu estou tentando dizer e depois eu tenha que salvá-los,
não era a intenção de Deus salvar este povo. Ele veio para salvar um outro povo, não a este povo. Nós temos a ideia que ele veio para salvar todos. Não, muitos. Ele disse que eles ouçam com os ouvidos, vejam com os olhos e não venham a compreender. São Paulo, falando sobre Esaú e Jacó, ele disse que Deus amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Então ele veio para salvar um povo e não salvar outro povo. Ele veio para abrir os entendimentos de um povo e fechar o entendimento de outro povo. Agora vejam, o povo que mais recebeu bênçãos, cura, foi o povo não salvo. Você já pensou nisso? O povo que não foram salvos foram o povo que mais recebeu bênção. Foi o povo que mais receberam os benefícios de Deus, foram prosperados. E eles prosperaram, tanto financeiramente, materialmente, na saúde, e eles não foram salvos. Nós temos muitos exemplos disso nas Escrituras. E o povo salvo, eles não tiveram tantas bênçãos quanto o povo não salvo. Porque o povo estava lhe seguindo, não por causa da palavra, o povo estava lhe seguindo por causa dos sinais que ele operava. Da mesma forma aconteceu nos dias dos mensageiros, nos dias de Brana. Agora veja bem o dia que nós vivemos. Por que o povo não segue? Porque não tem sinais, porque não tem curas, não tem milagres. O povo não segue, só tem a palavra. O povo seguiu Abraão porque tinha sinais. Parou os sinais, o povo parou de segui-lo. Quando veio a palavra, a nuvem, que ele mostrou a foto, você pensa quantas pessoas se reuniram para ver a foto? Não foi o que aconteceu em Bombaim, na Índia. Na Índia se reuniu 1 milhão de pessoas, porque um homem tinha sido curado de uma cegueira, que ele ficou cego de tanto olhar o sol, queimou-se a órbita dos seus olhos, e se reuniu 500.000 pessoas. E outros, na África, 30.000 aceitaram Jesus só numa chamada de altar, por causa de um milagre. Mas quando ele mostrou a foto da nuvem, quando ele veio pregar os 7 selos, era para as ruas de Jeffersonville estar cheia de gente. O tabernáculo estava cheio. Então, o início do seu ministério, ele ficou 1 semana na plataforma, orando pelas pessoas, dia e noite. Só parava para fazer um lanche, tocando nas pessoas tocando nele. Ainda ficou 38.000 pessoas sem ser atendidas. Parou toda a cidade. Agora, quando ele veio trazer a revelação dos 7 selos, só encheu o tabernáculo. Era hora do povo ouvir a palavra. Mas o povo, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos. Agora, existem pessoas que não têm ouvido. Aí você passa a mão no... mas tem orelha. Mas você não tem ouvido. Você ouve a palavra aqui, e lá fora o maligno arrebata que foi semeado no seu coração. Ele diz: eis que o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram. É como aquele que ouve a palavra e não compreende, e logo veio o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Então quem tem ouvidos, ouça. Agora, quem não tem, não vai ouvir, só tem orelha. É como o mulo tem as orelhas bem grandes, disse o irmão Brana, porque ele é híbrido. Ele é filho do jumento com uma égua. Ele não sabe quem é seu pai nem quem é sua mãe. Quando ele vai olhar a sua mãe, é bem diferente dele. Ele olha no espelho e olha a mãe. Não, mas não é esta aqui. Eu saí tão esquisito. Ele vai olhar o pai e diz: mas também não é esse, não, ele não se parece comigo. Ele saiu híbrido. Ele vai servir para alguma coisa. Ele vai servir para distribuir algum folheto, ele vai servir para fazer algum trabalho. Esse trabalho forçado ainda.
Ele gosta realmente de pegar peso, de fazer coisa pesada, porque ele é híbrido. Ele é só híbrido. Então, tem orelha, mas não tem ouvido. É como o irmão Brana disse, que quanto mais ele pregava, o povo ficava pior. Quanto mais pregava sobre as mulheres não cortar os seus cabelos, mais elas cortavam os seus cabelos. Não usar calça, mais elas usavam calça. Não se pintar, mais elas se pintavam, porque elas tinham orelha, mas não tinham ouvido. Não compreendia o que o Espírito estava dizendo. Híbridos. Agora ele disse: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, ouvir o que vocês estão ouvindo. Porque nós valorizamos muito o passado. Nós não paramos para valorizar o presente. Nós valorizamos muito Deus quando Ele está no passado, quando Ele atuou no passado. Nós honramos a Ele. Na verdade, Deus operou em Paulo, operou em Lutero, operou em Wesley, operou em Brana. E nós não podemos valorizar Deus no presente. Você tem que valorizar Deus no presente. Porque os seus olhos foram bem-aventurados, os seus ouvidos também, de ouvir o que você está ouvindo aqui agora, de ver o que você está vendo aqui agora. Imagina só, que eles desejaram ver, eles desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo. Quantas mocinhas lá do passado, dos dias de Paulo, de Irineu, porque Paulo trouxe pontos difíceis de entender, que os ignorantes estavam e deturpavam para a sua própria perdição. Foi o que disse o apóstolo São Pedro. Eles morreram e não puderam entender os pontos que Paulo trouxe. E aquelas moças desejaram, aqueles jovens também, que tinha algo no futuro, e tinha mesmo. Hoje não só tem algo no futuro para os judeus. E o que tem no futuro para o mundo gentil é a grande tribulação. E o que nós aguardamos é novos céus e nova terra, né? E um tempo de um milênio para estar com o Senhor aqui. Mas não na terra, no mundo no qual nós estamos vivendo agora. Nós somos um povo muito privilegiado. Mais privilegiado do que Paulo, mais privilegiado do que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, mais privilegiado do que Brana. Porque o que nós estamos ouvindo, e temos a liberdade de falar, Brana foi proibido de falar. O irmão Brana teve que dizer: eu levo comigo para a sepultura. Ele teve o maior desejo de falar o que nós estamos falando. Estava dentro dele. Ele queria ir à África, foi barrado no ano de 65. Ele queria falar isso lá. Quando o irmão Brana desejou ir à África, em 65, ele não ia mais como evangelista, ia como profeta. Já era Deus encarnado, já tinha o livrinho aberto, já sabia o que eram os 7 selos, já sabia o que era os 7 trovões. Então foi barrado, porque o William Brana não era João. A profecia tinha que se cumprir, Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 11. Tinha que ter um para tomar o livro, comer e reprofetizar as nações. Por isso ele foi barrado ali. Eles queriam que ele pregasse a Israel, e Deus o proibiu. Ele disse: não é tempo para os judeus ainda. E ele não era o profeta aos judeus. O profeta para os judeus é Moisés e Elias. Moisés e Elias é que introduz o milênio. Então cada profeta vem no seu tempo. Cada um tem uma tarefa, tem um trabalho para fazer. Eu tenho meu trabalho para fazer.
Você também tem o seu trabalho para fazer. Vamos ler algo aqui da mensagem. A mensagem é tão gloriosa que você nem sabe por onde começar ela, né? Eu estava com a mensagem aqui de 59, mas vamos a de 63 aqui. O que é o Espírito? Aliás, o sinal. O sinal 274. Vamos falar um pouquinho aqui. Ele unicamente reconhece o sinal. Essa é a mensagem da hora. Essa é a mensagem deste dia. Essa é a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, receba hoje. A mensagem da hora é o sinal. No Egito, o sinal foi o sangue na porta, nos umbrais das portas. Agora, quando o Cordeiro sai do trono, a intercessão termina, não há mais sangue no propiciatório. Irmão Brana prega a mensagem, o sinal. Ele diz: o sinal não é mais o sangue, é a vida que está no sangue. O sinal foi o sangue, mas hoje não é mais o sangue, é a vida. E a vida que está no sangue é a mensagem do dia, é a mensagem da hora. Ela tem que estar no umbral da porta, ela tem que estar na sua vida. Foi o que disse o apóstolo São Paulo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Às vezes pensamos que temos o Espírito de Cristo, às vezes pensamos que temos o Espírito Santo. Vamos dar-lhes um teste para ver que Espírito tem ali dentro. Você afirma que é um cristão, que é uma cristã, que tem o Espírito Santo. Você tem que ser testado. Você tem que ser testada. Deus não coloca qualquer um no seu reino. As pessoas pensam que vai entrar todo mundo. Não, primeiro você é provado, é testado. Não vai entrar qualquer um. E como nós vemos a Escritura, as pessoas se ofendem e vão embora. Eles não suportaram o teste. E o teste é o teste da palavra. Aquela mulher veio receber uma cura para sua própria filha de Jesus. E Jesus teve que testar aquela fé que ela trazia. Ela vinha com muita fé. E a fé era grande. E teve que ser testado. Jesus disse: não é lícito tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou ela de cadela. Será que os nossos irmãos e irmãs estariam prontos para receber um teste hoje? Ou iria buscar os seus direitos? Ou sairia amaldiçoando, xingando e dizendo: nunca mais fiz o pé nessa igreja? Olha só o que o pastor fez comigo. Olha só o que aquela irmã fez comigo, me olhou com a cara de nojo. Às vezes é Deus que manda ela olhar com a cara de nojo para você mesmo. Davi disse para o seu servo, ele disse: o senhor não quer que eu tire a cabeça daquele cão que está jogando pedra no meu senhor? Ele disse: não, Deus mandou ele jogar pedra em mim. Foi Deus que mandou ele jogar pedra em mim. Davi estava indo para o exílio, e o Simei está jogando pedra nele, chamando ele de filho de Belial. Ele disse: Deus mandou ele jogar pedra em mim. Nós temos que chegar a sermos cristãos, nascidos da mensagem da hora. Porque se você nasceu na mensagem de ontem, você não aguenta o teste. Você não aguenta a prova.
Deus provou Jó e provou o jovem rico. Ambos eram ricos. E todos dois foram provados. Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos de Jó, as filhas de Jó, tirasse as riquezas de Jó, tirasse a saúde de Jó, colocasse úlcera em Jó, fizesse dele um canceroso, sobrou somente um caquinho de telha para ele se coçar. Ainda bem que sobrou um caquinho de telha. De toda a riqueza dele sobrou um caquinho de telha, que ele se coçava com ele. E os seus amigos vieram lhe acusar de pecado, que tinha falhado com Deus. Mas ele sabia, ele estava feliz. Às vezes os irmãos nos ligam: ah, pastor, a coisa aqui não está boa. Oh, pastor, eu não sei se eu vou aguentar, porque muita prova, muita tribulação, o filho, a mulher, o marido. Mas São Tiago disse: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em grandes provações. São Tiago 1, verso 3. Você deveria estar regozijando por essas provações. Você deveria estar alegre com essas provações. Mas não aguento mais o filho. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu entreguei ele nas tuas mãos lá na igreja. Né? Ah, mas ele está fumando maconha, ele está fazendo isso. Está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Mas eu não suporto mais a filha, mas ela está nas mãos de Deus. Você não entregou em batuque, coisa nenhuma. Você entregou a Deus. Mas não aguento mais a mulher, não aguento mais o marido. Não, Deus está te testando. Ele vai testar com quem? Vai testar com a sua mulher mesmo. Vai testar com o seu filho mesmo, com o seu marido mesmo. É com ele que ele vai te testar. Vou te dar a escritura aqui. São Tiago 1, verso 3. Verso 2: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Verso 1 e 2. Capítulo 2, 1, verso 2. São Tiago mandou ter gozo, alegria, quando cairdes em várias tentações, porque o Senhor é poderoso para livrar. Você pensa que Davi estava triste com aquilo ali? Davi era um tipo de Cristo. Deus escolhe a pessoa certa para ser o seu tipo. Deus não gosta de crente que fica murmurando, reclamando. Adoeceu, glória a Deus. Deus sabe como te livrar daquela doença. Ficou desempregado, glória a Deus. Deus tem uma porta melhor para você. Furou o pneu, da glória a Deus. Você não sabe o que ia acontecer lá na frente. Aí murmura, xinga, briga. Como é que Deus vai estar nessa casa cheia de murmuração? Tem mulher que não pode faltar carne. Aí já um brigueiro. Não pode faltar nada. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Eu estava lendo aqui essa mensagem, 274, o 273, você diz: eu sou uma pessoa letrada, eu faço isso, aquilo e aquilo mais. Não importa a ele quão letrado você seja, o diabo também é. Veja. Você sabia que o diabo, ele é um personificador? Você sabia que ele personifica todos os dons de Deus?
E às vezes ele faz com perfeição. Você pensa que o diabo trabalha em baile? Não, o diabo trabalha na igreja. Você não vai se enganar, ele trabalha com essa Bíblia. Desde Gênesis ele começou a trabalhar com a Bíblia. Ele pregou para Eva. Ele é um pervertedor da Escritura. Hoje, ele não está se importando com a primeira e segunda etapa, não. Hoje ele descobriu que a verdade está na terceira etapa. Vamos ver aqui, parágrafo 275. Você diz: eu sou crente, minha mãe foi membro dessa igreja, meu pai foi membro dessa igreja, eu sou membro ali desde menino. Isso não significa aquilo. Eu não minto, roubo, eu não faço isso. Isso não significa aquilo também, não. Isso não quer dizer nada. Que você não mente, não rouba, isso não significa nada. Isso os espíritas podem fazer, uma pessoa de bem pode fazer. Eles aprendem em academias, academia da polícia, aprendem na universidade. Eles não ensinam que lá você tem que mentir. Eles ensinam que você não pode mentir, não pode roubar. Tem uma lei que pune aquilo ali. Agora você tem que nascer de novo. Você tem que receber o Espírito Santo. Você tem que deixar Deus entrar na sua vida para que Ele faça uma limpeza no seu coração, uma limpeza na sua alma. Tira todos esses espíritos de moda, de novela, de futebol, de desejo pelas coisas do mundo. Você tem que deixar Deus entrar. Você não pode fechar a porta para Ele, não. Aqueles judeus podiam dizer: eu creio em Jeová. Jesus não podia pregar uma mensagem sobre vida vivida para aqueles judeus, para aqueles fariseus, porque eles tinham fruto do Espírito. Eles tinham amor, tanto zelo que eles tinham, que eles queriam matar Jesus. Veja bem, o amor é tão grande deles, aquele amor enganoso, que eles queriam matar, e mataram. Mataram com zelo. E hoje, a Bíblia diz que aquele... Quem é o homicida? Aquele que odeia o seu irmão. Ele não precisa pegar uma faca para matar. Ele não precisa pegar um revólver para matar. Somente odiar. Você não está vendo esse ódio hoje? Se você mencionar essa mensagem, você pode ver que muda o rosto da pessoa. Se você falar em sete trovões, muda o rosto deles. Eles são homicidas. Eles são assassinos da mensagem desse dia. Por isso pregou, irmão Brana, a acusação. Eu acuso essa geração por ter crucificado a Cristo pela segunda vez. E eles estão crucificando. Você pode falar de tudo, sobre o Evangelho, sobre mensagem. Pô, fica alegre. Você mencionou a mensagem do dia, mencionou o Cristo do dia. Muda o assunto, muda a fisionomia, com quem quer que seja. O dualista se reúne com da ressurreição isolada, que eles também são da ressurreição isolada, e eles se reúnem, um se reúne com o outro, estão em reuniões. Mas você falou da mensagem do dia, você falou do João do dia,
o ódio ressurge. Você falou do amor divino do dia, você vê que o ódio do dia aparece. Porque o amor divino, real, é Apocalipse 10, 8 a 11. O amor divino é 7 trovões revelados. Porque nós estamos falando da mensagem do dia. Nós estamos falando daquilo que os mensageiros desejaram ver. Olha que Jesus disse: Abraão alegrou por ver o meu dia. Deus colocou a televisão para Abraão, ele viu o dia. Viu e regozijou. Eu falava em Santa Maria ontem. Quando Jesus chegou, ele era a mensagem do dia. Ele era a mensagem da hora. Ele era o Deus profeta. Eles ainda estavam agarrados em Moisés. Eles disseram: não, nós temos a Moisés. Moisés já tinha partido há muito tempo. Mas Jesus chegou e explicou para eles: Moisés escreveu a meu respeito, disse que eu ia vir. Vocês nunca leram Deuteronômio? Que Deus levantou um profeta semelhante a Moisés? Mas eles tinham suas explicações. Eles tinham seus argumentos. A mensagem do dia chegou. Chegou a mensagem do dia, a mensagem da esposa, o ministério da esposa. Você vê os mesmos judeus, os mesmos fariseus do dia, agarrados no Moisés de ontem. Não, nós ouvimos Mombrana. Mas Mombrana falou desse ministério. Mombrana falou desse dia. Não. Segura, não, nós vamos ficar com o vinho mais velho. Isso aqui, mas o bolinho de bebida. Não, mas isso aqui é novinho, foi feito agora. Não. Esse outro aqui tem mais cheio de vinho. Quem já bebeu sabe. Quem conhece vinho sabe, vinho novo não tem cheiro de vinho não. Não é verdade? É o suco, não tem. Aí aquele do ano passado é igual aquele que eu teria para ceia. É só de cheirar a gente bebendo. Olha só que os milagres, Mombrana. Olha só aqui, ó. Olha o que ele falou aqui. Não, meu irmão, agora está novinha a mensagem aqui, ó. O João comeu o livrinho aqui, ó, e agora está saindo novo aqui, ó. Não, nós vamos ficar só ouvindo a fita. Veja se o quadro não é perfeito. Veja o vinho velho e o vinho novo. Nos dias de Jesus, os judeus tinham o vinho velho. Jesus era o vinho novo. Só que Jesus não tinha o cheiro do vinho ainda. Brahma era o vinho novo. No seu dia, hoje é vinho velho. Você vê como é que eles pegam o Mombrana hoje? Diz que ele pregou dualidade. Diz que ele pregou que ia voltar. Veja como é que ficou velho o vinho. Aí vem João e diz: não, ele não volta. Vem João e diz: eu e o Pai somos um, é vinho novo. O novo nome é Brahma, os trovões foram revelados dos 7 céus, é vinho novo. Você fala: isso não tem cheiro de vinho, isso é cheiro de suco. Esse que é aquele que fica bêbado na hora, né? Gente, olha o quadro, olha a simplicidade de Deus. Veio Brahma mostrando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Longe da ideia dos unicistas, que cria que tinha que se batizar para se salvar, invalidando o sacrifício do Calvário. O batismo é um símbolo, você tem que ser batizado para receber o perdão dos seus pecados que já foram perdoados. Porque se você se batizar para se salvar, para que Jesus morreu? Por que ele ficou pendurado na cruz? Por que
Batismo é um símbolo. Aí vem o sétimo anjo com vinho novo. Não, eles queriam o vinho de Moisés, o velho. Veio Brana, vinho novo. Não, batismo para salvar. Brana disse: não, e vocês também estão batizando errado. Só no nome de Jesus está errado. Tem que ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E veio ligar todos os cabos soltos que os mensageiros, os reformadores não fizeram. Agora João vem hoje, a mensagem do dia, que é para uma classe de pessoas, não é para todo mundo, não. Eu prego aqui, uns ficam, outros, a maioria vai embora, porque não é para todos. Você pode ver que nós não temos show de orquestra, 2 horas de hino. Não. O povo precisa se alimentar, comer a palavra. Vocês não dirigem essa quantidade de quilômetros para chegar aqui, enfrentando as estradas, para alimentar de hino. Vocês têm que ouvir a verdade, a realidade do dia. Conhecer o vinho novo do dia, que não tem cheiro de vinho. A mensagem de Deus, ela tem que chegar naquela altura, ela tem que chegar a parecer com a mentira, ela tem que chegar a parecer com a coisa errada. Sabia disso? Quando as pessoas lá fora verem em nós, quando eles verem em nós, eles são falsos. Eles têm que chegar a dizer que nós somos falsos. Enquanto eles disserem que nós somos verdadeiros, boas pessoas, tem coisa errada. Nós temos que parecer para eles como falso, como errado. A gente vai naquela igreja e entende. Eles pregam ali. Eu estou conversando essas coisas aqui por causa de alguns novos aí, para poder entender alguma coisa. Mas na hora que todo mundo gostar de você, tem coisa errada. Lá no seu serviço, alguém quer saber o que você crê. Na rua, na escola, o que é que você fala? Aí tem crente da ceia que vão trabalhar de calça, tira as pontas do cabelo, quer aparecer. As pessoas do mundo, por que não vai para o mundo uma vez? Gente, aí o povo já disse que ele está meio louco mesmo. Por que não vai uma vez então, gente? Não existe passo preto e branco ao mesmo tempo. Água doce e amargosa ao mesmo tempo, não. Ou é amargo ou é doce. Ou é cristão ou não é. Aí a gente tem que alisar o povo todinho, passar a mão neles, para eles não ir embora. Não adianta. Eles não vão entrar de jeito nenhum. É povo mimado. Essa mensagem não mima. Se você veio aqui pensando que vai ser mimado, você está enganado. Não mima filho, não mima mulher. Aqui dentro não tem parente. Não. Aqui é a palavra de Deus. Diz o irmão Brana, prega e deixa o povo cair onde eles querem cair. Né? Tem buraco para toda parte para cair. Denominação de primeira e segunda etapa. Mas que a verdade tem que ser dita
Tem. Você tem que aplicar o sinal. O sinal é a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Não é Apocalipse 10, 1 a 7 mais. Isso aí não assusta mais o anjo da morte. O anjo da morte entra de todo jeito com a primeira e segunda etapa. Mas com o sangue do dia, com a mensagem do dia, ele não entra. Aplica a mensagem do dia, aquela que está sendo reprofetizada outra vez. Não deixa ele com o livro na mão. Toma e come. O povo da primeira e segunda etapa tem deixado ele com o livro na mão. Eles não tomam e comem o livro. E nós, como cristãos dessa mensagem, você sabe que agora a coisa ficou mais apertada aí. Porque come e reprofetiza de novo, né? Outra vez. Hoje entre o povo crente é aquela liberdade, é aquela mistura, né? As moças no meio dos rapazes se abraçando, se beijando, aquela liberalidade que gera fornicação, adultério, porque não é falado mais do púlpito aquilo. É uma liberalidade terrível. Você é cristão ou não é cristão? Lá no seu trabalho eles têm que ver que você é cristão. Lá na escola eles têm que ver que você é cristão. Lá no curso eles têm que ver que você é cristão. Porque às vezes a pessoa nem parece que é cidadão, né? O cristão é a luz. Ele é a luz. A mulher não é uma luz só de fora, não é só uma aparência, mas dentro. Deus trabalha por dentro. Deus não é igual o corpo que trabalha por fora. Deus trabalha dentro. Como nos casais, entre marido e mulher, que tem que haver aquele mútuo respeito entre ambos. Por isso tem um casamento onde você vota um para o outro, né? Onde você tem que saber que ele é seu senhor. Porque a mulher pensa que ela serve a Deus. Não, eu sirvo a Deus, eu só obedeço a Deus. O irmão Bruno diz: você serve a Deus quando você serve o seu marido. Se você não serve o seu marido, você é uma rebelde e você não serve a Deus coisa nenhuma. Você serve ao diabo. Não diz São Paulo em Efésios capítulo 5? As mulheres têm que reverenciar, os maridos têm que respeitar as suas esposas como um vaso mais fraco. Tem que respeitar em todo sentido. Às vezes tem homem que não respeita a mulher. Acho que mulher é um objeto. Depois da salvação, a melhor coisa que Deus deu para um homem foi uma boa esposa. Porque amar é pior do que a água no sangue. Aquela que sunga ele, né? Vai sugando tudo que tem. Chama o marido de tudo, chama de imprestável, seu isso, seu aquilo. Deus não pode reinar no lar desse jeito, né? Como é que esses filhos crescem? Como é que essas filhas crescem? Né? Que da boca da mãe sai todo tipo de palavrão.
A mãe é a primeira a estar na frente da televisão para poder ver aquela novela que ensina a filha, que ensina o filho a pouca vergonha. E depois vai chorar as mágoas. Leite derramado não se chora. Ainda há tempo de consertar os lares. Porque essa mensagem é o sinal, é a vida. Bota um CD desse em casa para você ver. O povo não vai ouvir mais inglês, não. É português direto. É Brana falando já em português mesmo. Bota um CD desse. Bota uns hinos que vale a pena escutar. Uns solos que vale a pena ouvir dentro de casa. Não é aquela batucada, aqueles rock que você pensa que é Deus, aqui é o diabo. Você pensa que o diabo sabe cantar aí? Você sabe que a coisa, quanto mais vai batendo, você vai gostando. Você diz, é Deus mesmo. Não, é seu espírito que ele nasceu de novo ainda. Se ele tivesse nascido, ele não ia querer comer aquilo, não. Ele ia querer comer o hino espiritual. E hoje, na verdade, está difícil. No sonho de Montbilipou, no seu sonho ele dizia que estava difícil fazer com que Sara, a filha do irmão Brano, a sua família, parasse para poder orar na mesa, agradecer o alimento. Você pergunta para o filho ou a filha, já orou? Ah, esqueci. Eles não agradecem a comida, não agradecem o salário que receberam. Deveriam agradecer quando chegou o rancho em casa. Deus, muito obrigado. Ninguém agradece nada. Deus existe. Ele está em carne hoje. Está na sua casa? Em quem que ele está lá? O diabo também existe. Ele também está em carne hoje. Está num monte de gente na terra hoje. Que às vezes o diabo chega na sua casa e ali é onde Deus está em carne, na mulher e no marido. Aí ele chega no filho, aí ele tem que desembarcar lá e deixar o filho entrar e ficar lá fora. Porque ele não pode entrar ali dentro. Não. Aí ele tem que botar uma calça, ele não pode acender cigarro ali dentro. Chegou na casa do pai. Deus está encarnado no pai, está encarnado na mãe, está encarnado nas irmãs. Aí chega lá, tem que desembarcar. Só você entra aí que eu te espero lá na esquina. Ele desembarca e espera lá na esquina. Porque Deus está ali naquela casa. Deus está naquela menininha ali. Deus não está na menininha? Aquele ateu, amigo do irmão Brando, e aquele homem não acreditava em Deus. Ela deu só uma palavrinha, quando ele perguntou se ela cria naquela Bíblia, no que estava escrito, se ela cria em Deus. Ela ganhou ele só com a grama, só com o capim. Perguntou ele sobre o capim, desarmou ele. Mostrou Deus no capim. Já viu Deus do capim? Deus do capim não está em muita gente. Você vê Deus na natureza, no peixe, na água, na grama. Ela ganhou só mostrando a grama, pô. Você está aí, ó. Sabe de onde ela veio? Você não sabia. Ele achava que era grande, que sabia alguma coisa. Não sabia de nada. A menininha sabia, a menininha era Deus em carne. Deus em carne em você, lá na firma, na rua, onde está trabalhando. Deus, não precisa ficar conversando demais não, gente. Você pensa que Deus é conversar demais, é vida. Sete trovões é vida.
Novo nome é vida. Você vai conversar. Tem gente que conversar demais. Eu vou mostrar aqui para ele. Às vezes Deus nem quer mostrar, você quer mostrar. Às vezes Deus nem quer ganhar aquele e você quer ganhar. Aí você leva para você, que Deus não quer. Aí você vai ver o problema. Aí não te larga nunca. Você vai arrumar uma sarna para se coçar. Porque Deus não quer, você quer. Tem pastor que enche a igreja de gente que Deus não quer. Tudo incrédulo. Aí o dia que ele vai mostrar a verdade, eles largam ele. Isso é a realidade. Tem pastor que nem mostra isso. Não, se eu mostrar eles milagres. Isso aqui é verdade mesmo, mas se eu mostrar eles milagres. Só se eu falar o nome do Osmar aqui, esse CD dele, Deus o livre. É porque aquele povo que ele ganhou, Deus não queria aquele povo. Ele trouxe para ele, vai ficar com ele, é dele. Vai aumentar, porque aquilo aumenta. O filho da Agar, o Ismael, cresceu. O filho da escrava aumenta. O evangelho da escrava aumenta. A mensagem da escrava aumenta. A igreja da escrava, ela é grande. A igreja de Isaú, que Deus não gosta. Amém? Os mensageiros desejaram ver esse dia que nós vemos. Os mensageiros desejaram conhecer Apocalipse 10, 8 a 11. Brana desejou conhecer. Quem será esse que vai falar? Hein? Quem será esse que vai falar no ano 2000? Ele não sabia. Aonde é que vai soar essa mensagem no ano 2000? Saberia ele? Quando olhou para o irmão Wright Russell Martin e disse: isso é suficiente para o servo do Brasil. Quando a irmã levantou, falando em línguas e profetizando a mensagem, a profecia para o Brasil, que atingiria e alcançaria 7 nações. E hoje estamos vendo com os nossos olhos, onde a mensagem chega, onde fala o português, ele diz: isso é verdade. Que ela chega no original, não precisa de intérprete. Jeová precisou de intérprete, veio falando inglês e sendo interpretado, mas a noiva hoje não precisa de intérprete. Ela traz o original na voz. Hoje é os dias da voz. Não é mais os dias do que está escrito, é dia da voz. Nós estamos voltando ao Jardim do Éden, e lá não tinha nada escrito para Abel poder crer. Disse o irmão Brando aqui na mensagem, estou com ela aqui, o sinal, não tinha nada escrito. José não tinha nada escrito para poder se livrar da mulher de Potifar, né? Para se livrar da dona Potífara. Não tinha nenhum versículo, não tinha nenhum livro da Bíblia para ele se basear. Não tinha nada escrito. E ele fugiu do adultério, da queda. Não tinha nada escrito, só a voz. Abraão não tinha nada escrito, era voz. Hoje você tem escrito, tem voz, ainda carne. Hein? Abel, por fé, ofereceu um sacrifício melhor do que Caim, seu irmão, e não tinha nada escrito para ele se basear. Fé. Hoje é fé também. Nós temos distribuição de livro e tudo, mas isso não vai adiantar se não ouvirmos a voz. A fé vem pelo ouvir. Amém. Romanos 10, 17. E ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé? Esse tempo já está passado. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta hora, pela sua palavra, Senhor Deus, por esse desejo
por esse desejo, Senhor Deus, que nós não tivemos, eles tiveram, nós estamos dentro do que está acontecendo, Senhor. Nós somos os atores, Senhor, dessa peça. Ó Deus, eu creio que lá no balcão da eternidade eles nos verem o desenrolar desse trabalho. Ouve a mensagem desse dia, e o mundo, como a Torre de Babel, o mundo denominacional em suas confusões, não entende um ao outro. Senhor Deus, abençoa cada filho e cada filha. Se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não entendeu o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, fala no seu coração, Pai. Alguém que ainda não foi batizado, Senhor, salva, Pai. Tenha misericórdia. Alguém que quer uma mudança, que quer o batismo do Espírito Santo, que é receber a mensagem desse dia, a mensagem desta hora, eu te peço que abençoe nossos irmãos através da internet, Senhor, no Brasil, no mundo, dê tua graça e tua bênção para cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.